Presidente e senhores senadores, senhor presidente, após as manifestações sobre as quais me associei, com relação ao julgamento que quarta-feira vai se encerrar com relação ao caso do Mensalão, eu queria abordar, mais do que abordar, fazer uma prestação de contas da missão oficial de parlamentares da Câmara e do Senado que foram à Suécia na semana passada. A convite do Reino da Suécia, estiveram lá o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senador Ricardo Ferraz, da Câmara, deputado Nelson Pellegrino, o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, eu próprio, os deputados Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, e Zaratini, do PT de São Paulo. Uma comitiva composta por deputados e senadores de diversos partidos políticos que foram convidados pelo Reino da Suécia, pelo governo da Suécia, para conhecer o projeto do avião supersônico Gripen. A agenda foi extremamente consistente e prestigiosa, porque os 6 parlamentares foram recebidos pelo rei Carlos Gustavo, pela rainha Sílvia, foram recebidos pelos ministros da Defesa, que é uma senhora, e pelo ministro das Relações Exteriores, que é um ex-primeiro-ministro da Suécia, cujos nomes vão constar de um relatório que vai ser apresentado e que eu não cito, por serem de pouca compreensibilidade, porque a língua sueca para nós é meio incompreensível. Estivemos com parlamentares da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no encontro de mais de 1 hora, debatendo assuntos de muito interesse Brasil-Suécia. Tivemos um almoço no Parlamento com a vice-presidente do Parlamento sueco. Enfim, com autoridades do Reino da Suécia, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, bem como com o Comandante Supremo das Forças Armadas da Suécia, com quem tivemos o primeiro contato. Ele se fazia acompanhar do comandante da Força Aérea da Suécia, fazendo a primeira abordagem sobre questões de segurança, de estratégia e as primeiras informações sobre o avião supersônico que a Suécia fabrica através da Saab, que é uma empresa privada, que fabrica o Gripen. Qual é o objetivo da viagem? Os Mirage, que são os supersônicos brasileiros, encerram sua vida útil em dezembro desse ano. A partir de dezembro, o Brasil ficará completamente vulnerável a eventuais, muito pouco prováveis, para não dizer improváveis, ataques de quem quer, seja até pelo fato, como foi dito com muita clareza pelos parlamentares que lá estiveram na Suécia, nas diversas conversas. O Brasil é um país pacifista, mas a Suíça, que é um país neutro, está comprando os aviões Gripen. A República Tcheca, que é um país com PIB infinitas vezes menor do que o Brasil, está comprando o Gripen, por razões de ordem estratégica, puramente estratégica. E o Brasil, que já vem de algum tempo proprietário de aviões supersônicos, precisará manter, até por exigências de segurança nacional. O que é que recolhemos das visitas feitas, das conversas mantidas do rei e da rainha aos parlamentares dos mais diversos partidos, passando por autoridades do Poder Executivo e ministros de Estado e terminando com uma visita à fábrica da Saab, e onde fomos recebidos, inclusive pela prefeita da cidade, Lip Schocking. O que é que recolhemos da visita, das conversas, das tratativas? Primeiro ponto, o profundo interesse da Suécia é estabelecer uma parceria, não é venda de aeronaves, claro que a venda é importante, mas mais do que venda, o que a Suécia, a Saab, pretende é estabelecer uma parceria com o Brasil, que tem no seu portfólio industrial uma empresa chamada Embraer, absolutamente exitosa no campo da aeronáutica civil.
é uma companhia que produz aviões para transporte de passageiros espalhados pelo mundo inteiro, que é detentora de inúmeros troféus de desempenho, reconhecidos pela Suécia, que tem a Saab, que pretendeu o mesmo êxito e não conseguiu, mas o conseguiu no campo da aeronáutica militar. O que é que eles pretendem? Uma parceria que junte Brasil e Suécia, e junte Embraer e junte a Saab, no ramo do mútuo interesse, com a fabricação, inclusive, de uma aeronave militar, que o Brasil precisará ter para renovar o que já teve. E aí é onde vem aquilo que eu reputo um trunfo que tem que ser considerado pelo governo brasileiro. Primeiro de tudo é a transferência de tecnologia. Quem quer parceria, quem quer a união de ações da aeronáutica civil com a aeronáutica militar, da Embraer com a Saab, não pode deixar de pensar em absoluta transferência de tecnologia e simbiose de suas equipes técnicas para um tirar partido do outro e vice-versa. Segundo ponto, os concorrentes do Gripen são os Estados Unidos, com o seu F-18, fabricado pela Boeing, e a Dassault, da França, com o seu Rafale. A França e os Estados Unidos são países cujo produto interno bruto é maior do que o do Brasil. São nações industrializadas num patamar bem mais alto do que o Brasil. E, como tal, olham uma operação de transferência de Rafale ou de F-18 para o Brasil como uma operação de venda e com a estatura de grande nação vendendo a uma nação emergente. A transferência de tecnologia é mencionada, mas, para mim, a transferência de tecnologia ocorre quando você tem interesses muito mais compreensíveis, quando a estatura dos países envolvidos é assemelhada e onde a palavra arrogância está riscada, completamente riscada, das relações de troca. Então, um dado que é importante e que foi recolhido das conversas que mantivemos, e nessas conversas esteve sempre presente a digníssima embaixadora Leda Lúcia Camargo, que está na Suécia há mais de 2 anos e que vem acompanhando o dia a dia dos entendimentos do governo do Brasil, do Ministério da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica com o governo da Suécia, e que também tem uma opinião favorável sobre a relação Suécia-Brasil com vistas à venda do Gripen à Força Aérea Brasileira. O Gripen é um avião que custa um percentual do que custa o F-18 da Boeing ou o Rafale da Dassault. Vamos admitir que metade do preço, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o custo de operação. Essas aeronaves têm uma vida útil e o custo de operação é altíssimo. O custo de operação dos Gripen é mais ou menos 1/3 do custo de operação do Rafale ou do F-18. Que são aviões da melhor qualidade, caríssimos. Agora, aviões para países que eu diria não têm as necessidades que o Brasil o tem. O Brasil é um país pacifista. O que o Brasil precisa é ter aviões supersônicos para se estabelecer no plano internacional como um país que dispõe de instrumentos de defesa, a começar pela relação, que também é pacifista, do Brasil com o seu vizinho Argentina, com o seu vizinho Venezuela, com o seu vizinho Colômbia, com o seu vizinho Peru, que são países que no máximo poderão ter aviões como o Gripen. Por que gastar para ter o mesmo objetivo, 2 vezes o preço e 3 vezes o custo de operação, para manter, eu não digo a hegemonia, mas para manter a posição de liderança num continente que tem recursos financeiros limitados e que no máximo comprará, depois que o Brasil comprar o seu supersônico, coisa equivalente, no máximo coisa equivalente. Por que gastar tanto dinheiro para ser cliente de uma venda
onde a transferência tecnológica é limitada quando você pode ter um parceiro num projeto, onde aquilo que vier a ser fabricado, inclusive, como foi dito a Saab, poderá ser fabricado parte do Brasil, parte da Suécia, e o mercado, por exemplo, da América Latina estaria garantido ao Brasil na comercialização das aeronaves. Eu vejo, portanto, enormes vantagens. É claro que essa é uma primeira visita, os contatos foram restritos a autoridades da Suécia, eles me convenceram, mas é apenas parte de um processo, que cabe, claro, que ao governo do Brasil fazer a avaliação entre os contendores que estão escolhidos, que são o Gripen da Suécia, o F-18 dos Estados Unidos da Boeing e o Rafale da Dassault da França. Mas a minha opinião e a sensação que trago é de que a operação com o Gripen deve ser vista com lente de aumento, tendo em vista o interesse imediato e o interesse permanente que o Brasil pode tirar de uma compra que da compra resultará de uma parceria venturosa e promissora para a indústria aeronáutica do Brasil. Ouço com muito prazer a senadora Ana Amélia, que, ao que sei, é conterrânea e amiga pessoal da digníssima embaixadora Leda Camargo, com quem estivemos durante os 3 dias em que permanecemos em território sueco e com quem tivemos conversas de profundidade e de quem pudemos recolher espírito público nas conversas que vem tendo ao longo de todo este tempo, nas tratativas da eventual aquisição do Brasil pelo Gripen, e uma profunda conhecedora do assunto que, na verdade, é um dos principais assuntos dentro do contencioso econômico entre o Brasil e a Suécia. Outro, com muito prazer, a senadora Ana Amélia. Caro senador José Agripino, eu fico particularmente feliz como gaúcha pela referência que Vossa Excelência faz, tanto quanto o reconhecimento pela competência, dedicação e comprometimento que a embaixadora Leda Lúcia Camargo tem às causas nacionais. Nas carreiras de Estado, a diplomacia brasileira, nós aqui somos, digamos, testemunhas da qualificação profissional, do empenho e dedicação. Mas alguns, como em toda atividade, se sobressaem mais do que outros. E é o caso da embaixadora Leda Lúcia. Não pelo fato de eu ter relação pessoal, termos sido contemporâneas na universidade, em Porto Alegre, mas por, ao longo da carreira e, sobretudo, dos postos que ela ocupou nos últimos anos, seja no comando da Embaixada do Brasil em Moçambique, posteriormente na Embaixada do Brasil na República Tcheca e agora na Suécia, como embaixadora do Brasil e brevemente, quando deixar esta missão, irá para o Consulado-Geral do Brasil em Toronto, no Canadá. A embaixadora Leda Lúcia tem demonstrado não só uma determinação, mas esse comprometimento que um bom embaixador, uma boa embaixadora, devem ter com as causas nacionais. Particularmente em relação ao Rio Grande do Sul, ela teve um empenho adicional por se preocupar com as causas do seu Estado. Eu penso que essa seja um traço na personalidade, no caráter, mas, sobretudo, na competência e no talento para uma pessoa moldada para a diplomacia, que é o caso da embaixadora Leda Lúcia. Então, eu queria aproveitar o seu relato, cumprimentar o senador Ricardo Ferraz, o senador Eunício Oliveira, que participaram representando o Senado Federal nesse encontro. Os chineses têm uma expressão que eu acho muito correta. Ver uma vez vale mais que ler 1000 vezes. Seu irmão foi embaixador na Suécia, portanto, já conhecia bem o país, mas o contato pessoal com as autoridades, com aqueles especialistas que fazem esse avião. Eu assisti aqui uma exposição brilhante da Força Aérea Sueca e também dos dirigentes da empresa que constrói da Suécia este modelo Gripen, que é o avião sueco. E fiquei também muito bem impressionada com a qualificação, com a qualidade, com um aspecto relevante para a indústria brasileira, que é a transferência da tecnologia. E isso é fundamental, já que nós temos aí a Embraer, que é uma empresa hoje de conceito internacional que nós devemos todos exaltar. Então, penso que, de fato, foi uma grande oportunidade para que os senadores, e Vossa Excelência também representa tão bem o Senado Federal, pudessem ter o contato. Mas renovo também aí a minha satisfação pelas referências que Vossa Excelência faz ao empenho
e a dedicação da embaixadora Leda Lúcia no comando da nossa embaixada em Estocolmo. Parabéns, senador José Agrippino. Obrigado, senadora Ana Amélia. Grande parte do êxito da missão, que, como eu falei, durante 2 dias foram pelo menos 10 reuniões diferentes. Era de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra, sem parar, de manhã até à noite, todos os dias. Exaustivas, mas muito cordiais. E eu acredito a cordialidade dos encontros, a simpatia com que a embaixadora Leda é tratada pelas autoridades. A ministra da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, a própria rainha Silvia, a vice-presidente do Parlamento, o comandante das Forças Armadas, todos tratam a embaixadora Leda como minha querida amiga, com absoluta intimidade. O cumprimento de um plebeu como eu a uma rainha é um cumprimento cerimonioso. O cumprimento da embaixadora a rainha Silvia é um cumprimento de amigas. Então, isto tudo facilitou aqui as nossas conversas ocorressem em clima de absoluta franqueza, de sinceridade e de cordialidade, o que facilitou o entendimento. As conversas fluem melhor, você chega a entendimentos tipo o Gripen, que é um avião muito mais barato do que o F-18, do que o Rafale, tem algumas vantagens. Ele é montado, ele é parte fabricado na Suécia, mas boa parte dos seus componentes são comprados de fora. O que é bom e ruim, mas é bom principalmente porque para que serve um supersônico? É uma arma de guerra, para transportar mísseis, transportar artefatos de guerra. Como a Saab não os fabrica, compra de terceiros com liberdade quando os concorrentes ficam restritos aos armamentos de fabricação própria. O que dá liberdade a quem tiver o Gripen de, em caso de necessidade, terem diversos fornecedores para poderem cumprir o seu objetivo, que é, em última análise, bélico. Então, todo esse tipo de detalhe, o custo de manutenção, o custo de operação, a própria visita fábrica, nos menores detalhes, não nos esconderam nada, não deixaram de responder a uma única pergunta. Tudo isso foi muito produto da relação positiva que a embaixadora Leda Camargo, ao longo desse tempo, conseguiu construir com o governo da Suécia e com a empresa privada sueca, com quem o Brasil tem uma relação de muitos anos, a começar pela SKF, pela Scania, pela Volvo, que tem fábricas plantadas em território brasileiro há muitos anos, gerando emprego e divisas para o Brasil há muitos anos. De modo que eu presto conta, senhor presidente, com esse meu relato da missão parlamentar que foi levada a efeito a convite do governo sueco por deputados e senadores. Vai ser evidentemente apresentado um relatório ao qual me associarei, mas já me antecipo a este relatório com esta exposição verbal sobre a viagem, sobre as conclusões e sobre o pensamento que pessoalmente trago com relação à aquisição de um supersônico por parte da Força Aérea do Brasil e do Governo do Brasil.